Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Ezequiel. No capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Ezequiel 37, a partir do 1 até o 14. Queria pedir para o pessoal do som diminuir meu retorno. Se vocês quase zerar isso aqui, eu vou dar menos trabalho para vocês com o microfone. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei sobre vós tendões, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Precioso Deus, declaramos mais uma vez nossa confiança no Senhor. Nossa dependência na ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos, ó Deus, por mais do que compreensão. Oramos nessa noite pelo Teu toque. Oramos nessa noite pelo sopro do Teu Espírito. Oramos nessa noite pelos ventos de restauração soprando sobre as nossas vidas. Oramos pelo cumprimento da Tua vontade, do Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Olhando para esse texto de Ezequiel 37, a famosa visão do vale de ossos secos, eu imagino que muitos de nós podemos pensar em primeira instância que a visão da ressurreição aqui pode sugerir a ideia de conversão ou de novo nascimento. Mas na verdade, quando você olha para o contexto, a nação de Israel está vivendo o período do exílio na Babilônia, nação de Judá. Muitas coisas aconteceram já na época do reino dividido, tanto a Judá como também para com Israel. E a verdade é que o Senhor está falando de forma profética, que Ele restauraria a nação de Israel. Então essa visão não está falando do povo ter um encontro com Deus que nunca tinha tido antes. Está falando, na verdade, deles voltarem para o Deus que eles já haviam conhecido e do qual haviam se apartado. Essa visão, na verdade, ela fala da restauração da nação de Israel. E Deus disse: eu vou fazer isso.
Nós olhamos e uma das declarações deles era basicamente dizer: a gente está acabado. No versículo 11, eles diz: pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. A conclusão da própria nação é: a coisa ficou ruim para o nosso lado. A nossa situação está muito feia, a ponto de eles dizerem: não acreditamos que haja mais nenhuma esperança. É nesse momento e nessa hora tão delicada da nação que Deus começa a trazer palavras. No momento em que podemos dizer eles haviam alcançado o auge da sua apostasia, Deus traz palavras de restauração. Porque Deus, o Deus que eu e você servimos, é um Deus de restauração. Agora, eu olho para esse texto e consigo enxergar nele mais do que simplesmente um relato de um momento na história da nação de Israel. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, Paulo diz: essas coisas lhes aconteceram, está falando da nação de Israel, lhes sobrevieram e foram escritas para a advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Está dizendo que os relatos que nós temos a respeito da nação de Israel e do trato de Deus com eles não é simplesmente uma mera referência cronológica, um período da história deles como nação. Mas a Bíblia diz: foram escritos para a advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos. Então essa mensagem, ela se torna atual. Ela vai além do cumprimento literal que teve um dia, e ela aponta profeticamente para mim, para você e para algo que Deus quer fazer nos nossos dias. E tudo isso começa, querido, com uma visão, nós podemos dizer assim, da situação real. O Senhor traz essa visão ao profeta Ezequiel. A Bíblia diz: ele me levou pelo Espírito do Senhor. Então ele está no plano espiritual, numa dimensão espiritual, enxergando coisas espirituais. O vale não é necessariamente literal. E diz que o Senhor o colocou num vale que estava cheio de ossos. E não só ossos, mas ossos sequíssimos, muito secos. Então o Senhor faz para ele a pergunta no versículo 3. Me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel é muito interessante. Ele diz: Senhor, Tu sabes. Mas em outras palavras, ele diz: só o Senhor sabe. Eu não me atrevo nem a emitir um comentário. O quadro é assustador. Ezequiel, talvez, por mais cheio de fé que fosse, ele disse: me recuso a falar, a resposta está contigo. Deus disse: então tá bom, eu te dou a resposta. Esses ossos viverão. Você vai profetizar sobre eles. Mas Deus começa tratando com Ezequiel, que ele trazendo uma visão da situação real, como ela está. Deus não está tapando o sol com a peneira, Deus não está escondendo, maquiando as coisas, dizendo: olha, está mais ou menos seco. Eu disse: pois é, Ezequiel, essa é a situação do meu povo e do seu povo. Está ruim. Mas eu tenho entendido, querido, que a capacidade de enxergar um quadro ruim e situações negativas não precisa necessariamente ser acompanhado de uma sentença de que aquilo que nós estamos enxergando ruim vai permanecer ruim. Tem muita gente que às vezes, em nome da fé, não quer enxergar a realidade de um problema. Irmão, a fé não é a incapacidade de enxergar o seu problema. A fé é a capacidade de enxergar além dele e ver a perspectiva daquilo mudar. No entanto, eu e você precisamos, seja na vida pessoal... Poxa, mudaram o padrão da coisa hoje aqui, hein? É parte do contrato com o patrocinador eu beber mais água com isso? Na caneca, o único. Uau! A água parece que fica até melhor na caneca, o único. Ok, vamos voltar. A decisão de andar em fé, querido, não é necessariamente a sua incapacidade de enxergar o problema, mas é de não se deixar abater por aquilo que você enxerga e ter uma perspectiva de que a situação pode mudar. Então, eu olho para hoje a igreja brasileira como um todo e eu vejo na liderança dois extremos. Existe o extremo daqueles líderes que estão olhando e dizendo: o negócio está feio, está ruim, está bagunçado, está problemático. E tem gente, irmão, esculhambando a igreja no mais alto nível, e a gente não pode necessariamente dizer que estão mentindo, nem necessariamente dizer que estão exagerando, porque a coisa, irmão, está feia, em muitos lugares piores do que outros.
Mas o problema de alguns desses líderes é que eles enxergam o problema e não tem nenhuma perspectiva da intervenção de Deus. É como se nós estivéssemos abandonados à nossa própria sorte e não houvesse perspectiva nenhuma de, em algum momento, soprarem os ventos de restauração. E esse é o tema dessa minha mensagem hoje. Ventos de restauração. Então, quando eles estão olhando somente o problema e não veem a perspectiva da intervenção divina, eu creio que eles estão errando. Por outro lado, tem gente no outro extremo, que não enxerga problema nenhum. Talvez no excesso de otimismo, de vamos melhorar, vamos chegar lá, e faz de conta que não estão enxergando nada. E quando nós deixamos de diagnosticar um problema e uma situação real, também não dá para ter cura ou conserto. Eu acredito, querido, que é possível eu e você enxergarmos as necessidades, as limitações, seja da igreja como um todo, seja nas nossas vidas pessoais, sem necessariamente nos abatermos por aquilo que enxergamos. E ainda conseguimos ter uma perspectiva de intervenção. Quem está entendendo, diga amém. Eu vejo muita gente desanimada. Me lembro, no início do ministério, minha esposa um dia, ela leu uma frase de um dos pais da igreja, não me lembro quem foi que fez a declaração. Mas a afirmação era mais ou menos assim: a igreja hoje é algo parecido com a arca de Noé. Se não fosse pelo juízo lá de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Irmão, uma perspectiva exageradamente pessimista. Tem o seu fundo de verdade, de que o negócio do lado de dentro cheira mal um pouco? Tem. Isso não é de hoje, irmão. Outro dia um irmão veio se queixar e falou: pastor, está feia a coisa aqui dentro da igreja. Tem hora que eu olho alguma situação e está pior do que no mundo. Eu falei: não é de hoje. Paulo escreve aos Coríntios e diz: irmão, ouve-se dizer que entre vós há imoralidade e tal, como nem mesmo entre os gentios. Eu falei: esse negócio faz tempo que está assim. Agora, esse não é o quadro de toda a igreja. É um pedaço de uma parte da igreja. E nós não podemos simplesmente jogar o diagnóstico como se servisse para todo mundo. Eu lembro quando minha esposa leu essa frase, aquilo começou a fazer mal, porque ela, aborrecida com algumas coisas que estava vendo, ela começou a generalizar isso. Até que um dia o Espírito Santo a confrontou e disse: eu não permito que você fale ou trate da minha igreja da forma como você está fazendo. Sabe, irmãos, nós não podemos pegar um pedaço da verdade ou do quadro ruim e transformar isso num diagnóstico final. A necessidade de mudança na igreja brasileira, e o aspecto profético dessa mensagem vai me fazer falar um pouco da igreja como um todo. Mas o que eu quero compartilhar aqui, querido, serve para a sua casa. Talvez o seu vale de ossos secos seja o seu casamento. Talvez o seu vale de ossos secos seja a maneira como seus filhos estão se conduzindo, ou seu relacionamento com eles. Talvez seja o seu negócio, sua vida financeira que se enterrou. Talvez seja o seu ministério que parece ter acabado. Mas eu quero te dizer, não importa a dimensão do problema. Quando o ser humano está olhando e dizendo: nossa esperança acabou, o quadro não pode ser revertido. Há um Deus dizendo: eu tenho o poder de fazer algo numa dimensão que você não imagina. Eu tenho o poder de fazer algo que você nunca sonhou. O Espírito Santo é um espírito de vida. O Espírito Santo é um espírito de restauração. E se esses ventos profetizados, irmãos, já podiam trazer restauração, o que não dizer do mover do Espírito Santo na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na igreja do Senhor Jesus, na nossa nação. Existe muita coisa que precisa ser ajustada, com certeza. A nação brasileira não precisa só de avivamento, nós precisamos de reforma. Não dá para olhar para trás e dizer que a reforma acabou, que ela está concluída, tem muita coisa para ser feita. No entanto, querido, eu me recuso a sentar com os críticos e apenas ficar falando mal da igreja. Eu tenho no meu coração uma chama ardendo. É a expectativa de que um avivamento vai varrer a nossa nação. É a expectativa de que haverá um mover de Deus. Eu me recuso a desanimar a próxima geração, dizendo: senta e chora, porque não há perspectiva, quando há um Deus dizendo: mesmo diante dos ossos secos, eu quero que você saiba, eles podem e eles vão viver. Glória a Deus. Pastor Luciano, mas o senhor concorda que o vale está meio seco e que a igreja está meio bagunçada? Concordo. Mas isso não torna a igreja desacreditada. Jesus conta uma parábola sobre 2 grupos de lavradores. E obviamente, porque a própria palavra de Deus diz que os judeus entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. O primeiro grupo de lavradores lá de Mateus 21, ele está falando da nação de Israel. O reino de Deus foi entregue, foi confiado à nação. A nação não entregou os frutos.
Deus começa a cobrar os frutos, envia os seus servos, uma clara figura dos profetas. A Bíblia diz, espancaram um, apedrejaram outro, mataram outro. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele chora dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Deus diz, mas quer saber, eu vou mandar meu filho. Talvez a meu filho tenha um respeito. Mas Jesus na parábola já estava predizendo o que fariam com ele. Ele diz, mas eles decidiram não só não entregar os frutos, como mataram o filho. Jesus já estava anunciando o que fariam com ele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus diz, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? Eles responderam, vai tirar a vinha desse grupo de lavradores. Vai entregar um outro grupo, que a seu tempo entreguem os frutos. Sabe o que ele está dizendo? A vinha que foi entregada a vocês, Israel natural, vai ser tirada, vai ser entregue a uma outra linhagem de Abraão, que é o Israel espiritual, a igreja dos gentios se voltando. E Jesus disse, eles entregarão os frutos. Irmão, a igreja, antes de começar, já foi selada com a palavra profética do próprio cabeça da igreja, dizendo, nós vamos entregar os frutos. Ele está dizendo, nós não vamos falhar como Israel falhou, nós vamos cumprir a nossa missão. Então, irmão, fale o que quiser a respeito da igreja. A coisa pode não estar boa hoje, como poderia estar, ou como já esteve um dia, mas nós nascemos debaixo de uma palavra de Deus, de que os frutos serão entregues, de que a nossa missão será cumprida. Então, eu vou continuar crendo que o Deus que começou em nós, igreja dos gentios no mundo em todo, a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Atos, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, numa das suas primeiras mensagens públicas, ele diz, arrependei-vos, do versículo 19 ao 21 de Atos 3, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Ele diz, envie Ele o Cristo. O que é esse envie Ele o Cristo? A primeira vinda? Não. Ele diz, o qual já dantes vos foi indicado, na primeira vinda. Então ele está falando da segunda vinda. Ele diz, envie Ele o Cristo, o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. A Bíblia diz que os céus estão segurando Jesus, dizendo, você ainda não vai voltar, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Irmão, o que quer que seja, que qualquer linha teológica tente classificar como o tempo da restauração de todas as coisas, a vinda do Senhor será precedida por um grande mover de restauração na terra. Então as coisas podem não estar como nós gostaríamos, com certeza não estão como deveriam. Mas isso não significa que acabou-se a nossa esperança. Pastor, a igreja brasileira não está lá essas coisas, mas irmão, o Espírito do Deus vivo que eu e você servimos está soprando sobre a nossa nação. Eu não sei quanto tempo leva, mas eu tenho certeza de uma coisa, algo poderoso vai acontecer na nossa nação. Desde que eu me entendo por gente, há palavras proféticas, a gente chorando, gemendo, intercedendo, plantando algo em favor da nossa nação. E nós cremos num avivamento que não vai tocar apenas o Brasil e parar aqui, vai transbordar para as nações da terra. Eu creio, querido, que Deus vai nos levar a tocar muita gente e muitos povos. Não porque nós somos necessariamente melhores do que os outros. Conheci um pastor que eu vi isso da boca do próprio Jesus. Ele diz, no seu país convivem hoje pacificamente mais de 70 culturas diferentes. Irmão, a maior parte dos povos do mundo, dos países, você olha para as pessoas e ela tem um certo biotipo. O europeu, de uma forma geral, tem cara de europeu, o africano, de uma forma geral, tem cara de africano, o asiático, você pega aqui a América Central, irmão, quase todo lugar tem seu biotipo. Qual a cara do brasileiro? Nós somos a cara do mundo inteiro, uma mistura de tudo. E na maioria dos países que a gente chega, principalmente no tempo áureo do futebol, antes da Alemanha ter enterrado a gente, existe ainda aquela simpatia do povo do país do futebol. Então em quase todos os países, acho que exceto a Argentina, que a rivalidade é grande, existe uma abertura enorme. Há muitos fatores naturais que vão contribuir para Deus tornar o Brasil no fim dos tempos um dos maiores celeiros de missões. Irmão, você pode ficar reclamando, murmurando, falando mal da igreja, jogando pedra nela. Eu prefiro dobrar o meu joelho, interceder, levantar minha voz profética e não só falar contra, dizer, há perspectiva, haverá um mover de Deus cobrindo a nossa nação. Haverá um mover de Deus tocando a nossa nação.
Mas quando eu olho, eu percebo que a primeira coisa que Deus propõe a Ezequiel, em primeiro lugar, é a visão da situação real. Mas quando se trata de mudar a condição, Deus propõe que comece a ser gerado ordem no caos. E nós vamos perceber que isso é parte do padrão, da forma de Deus agir. Ezequiel não tinha o poder de desatar por si mesmo um avivamento. Mas Deus diz, você vai abrir a sua boca e você vai profetizar. Deus está dizendo a Ezequiel, você não vai falar de você mesmo. Você vai abrir a minha boca para falar aquilo que eu estou mandando você falar. Porque não são as suas palavras, Ezequiel, mas a minha palavra na sua boca, que tem o poder de começar a reverter o caos. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender, querido, é que se existe algo que pode gerar ordem no caos, é a palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus não criou a terra para ser um caos. Não era necessariamente esse o projeto. Agora, independente de alguma coisa ter acontecido para estar assim, ou do processo não estar terminado, nós percebemos que existe a necessidade de ajustes. E a Bíblia fala do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. A ação do Espírito Santo é algo poderoso, mas isso não precede a palavra. O Espírito está pairando sobre a face das águas, mas nada acontece até que a palavra de Deus seja liberada. Porque a palavra de Deus é que vai trazer ordem para o caos. É a palavra de Deus que vai preceder a vida do Espírito que vai se mover depois dela, para que haja ordem no caos. E o que nós precisamos, querido, eu vi um pregador dizendo isso, não sei quem é o autor da frase, não é só de avivamento, é de abibliamento. Nós precisamos de uma volta à palavra. Eu me aborreço, querido, de ver uma geração que gasta tanto tempo nas redes sociais. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Estou falando de equilíbrio, do tempo que se investe em rede social, videogame, entretenimento, filme, seriado. Está todo mundo por dentro de tudo. Mas nossas crianças sabem mais dos personagens da Marvel do que dos personagens das histórias bíblicas. Estou falando de quem está dentro da igreja. Nós precisamos de uma volta à palavra. Eu sei que hoje existe a facilidade dos recursos eletrônicos, eu sou do time que está dentro. Mas entregam a Bíblia de papel na mão de alguém dessa nova geração e peço para ele achar um texto, você vai ver o quão perdido ele fica. Nós precisamos de um retorno, querido, a um relacionamento com a palavra de Deus. Porque a restauração em todos os níveis se dá pela palavra. Se a gente trouxer isso para o campo da sua vida pessoal, a restauração vem pela palavra. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é que pode gerar, querido, a ordem no caos emocional da vida de tanta gente hoje em dia? A palavra de Deus. Eu não sou de forma alguma contra os ministérios que estão dando suporte de cura e restauração emocional. Sou totalmente a favor, então não distorço o que eu vou falar. Mas o problema, querido, é que não adianta encher as salas de atendimento desses ministérios, enquanto eu e você não colocamos a palavra de Deus para o lado de dentro. É a mesma coisa que você passar horas e horas, todo dia, na sala do médico, sem tomar o remédio que ele prescreve. A maioria de nós não entra num lugar de verdadeira restauração, porque o que poderia produzir isso, que é a palavra de Deus, é algo ao qual a gente não está se expondo. Tiago, capítulo 1, verso 21. Abre rapidinho sua Bíblia lá comigo. Tiago, capítulo 1, verso 21. O texto sagrado diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra aqui traduzida salvar, não é sotero, a palavra comumente usada para falar de salvação na doutrina do Novo Testamento. A palavra traduzida aqui é sozo. E sozo fala de cura, de restauração.
Então ele está dizendo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. Pastor, o senhor não entende a dor que eu carrego de ter sido desamparado pelos meus pais. Irmão, não precisa entender a dor que você carrega. O que você precisa é entender o que Davi diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quando a palavra de Deus começa a entrar dentro de você, querido, você percebe que o que te define não são suas experiências emocionais. A palavra de Deus, ela começa a trazer ordem. Ela começa a trazer um volume de informação tão poderoso. A revelação do seu valor, da sua importância, começa a vir do próprio Deus, começa a encher o seu íntimo. E aí você olha à volta e diz, papai e mamãe falaram comigo, e daí? Isso não muda o meu valor, não muda a minha aceitação, não muda o plano de Deus, não muda o propósito de Deus para mim. Nós não vamos ter gente emocionalmente saudável, querido, sem envolvimento profundo com a palavra. A receita, velha e antiga receita ainda é a mesma. Nós precisamos de restauração para a nossa alma através da palavra de Deus. Nós temos um caos na igreja hoje quando o assunto é santificação. Gente vivendo de forma hipócrita, um pé na igreja, um pé no mundo. Gente erguendo a mão para adorar a Deus e cometendo as maiores barbáries quando está em oculto. E a gente está tentando pregar uma mensagem de santidade que está cada vez mais desacreditada. Porque tem muita gente que até diz, pastor, eu tentei, mas não deu. Eu olho para alguns e digo, você tentou como? Porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Em João 17, o Senhor Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava orando, dizendo, só tem um jeito essa turma ser santificada, é se expondo à ação da tua palavra. Agora, qual o seu envolvimento com a palavra? Efésios 5:26 diz que o Senhor decidiu purificar por meio da lavagem da palavra a sua igreja. E diz, a fim de apresentar para si mesmo uma igreja pura, santa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. A única maneira da igreja se tornar o que ela deve se tornar, restaurado, é pela ação da palavra de Deus. Eu e você precisamos o tempo todo da lavagem de água da palavra. Nós olhamos para a igreja e vemos uma igreja impotente na sua fé. Você encoraja, prega o sobrenatural, Deus vai fazer! Mas a maioria não vê e nem consegue crer. Porque nós temos uma deficiência enorme. Nós temos um povo anêmico, precisando de vitamina B, Bíblia. Uma vez perguntaram para F.F. Bosworth, o gigante da cura divina, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de serem curadas das suas enfermidades? Ele diz, porque enquanto elas alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, elas alimentam o seu espírito apenas com um sanduíche frio por semana. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, se a gente gasta tanto tempo para alimentar o corpo natural, por que é que a gente não investe no mínimo o mesmo tempo para se alimentar da palavra? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Paulo escreve a Timóteo e diz, você será nutrido pelas palavras da fé que pregamos. Ele está dizendo que essa palavra alimenta. E alimenta o quê, querido? A minha e a sua fé. Agora, não adianta tentar ter uma igreja emocionalmente saudável, uma igreja santa, uma igreja cheia de fé, apenas tentando trazer um discurso de motivação. Vocês vão conseguir e vão chegar lá. Nós precisamos levar o povo de volta à palavra. Querido, se você quer restauração, seja na sua vida pessoal, na sua família, na sua casa, no seu ministério, na igreja, se você quer ser parte de um grande mover de restauração de Deus nessa nação, nós precisamos entender, tem um caminho de volta, é voltar à palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar as histórias de avivamento, mas, queridos, os avivamentos que passaram não foram acidentais, todos eles foram gerados dentro de princípios. Charles Finney, um dos maiores avivalistas dos séculos recentes, disse, o reavivamento é simplesmente uma volta à obediência. Basicamente, se eu e você nos voltamos à palavra de coração, talvez essa seja a maior definição do reavivamento. A palavra de Deus vai trazer ordem no caos. Mas quando eu olho para essa experiência de Ezequiel, Deus diz, além de declarar a minha palavra, você precisa reconhecer a necessidade de que venha o sopro do Espírito. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas.
Quando Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos seus discípulos, João 21, foi o primeiro texto que lemos quando começamos aqui nas manhãs a falar dos dons do Espírito Santo. O texto diz, Jesus soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Aliás, a palavra, tanto hebraica do Velho Testamento, como a grega do Novo, traduzida para Espírito, significa sopro, vento. E, obviamente, além de reconhecer a ação da palavra, eu e você precisamos reconhecer, querido, que essas duas coisas caminham juntas. Eu olho para algumas igrejas e eu percebo, são igrejas que valorizam muito o ensino, a pregação bíblica, né? E você olha e diz, realmente são igrejas alicerçadas na palavra. Mas muitas vezes você olha para essas igrejas e elas são deficientes quando o assunto é o mover do Espírito. Mas você olha para outras igrejas, não, poder, a unção aqui é o negócio. Nos cultos tem anjo nadando de costas, de braçada, de um lado para o outro, o negócio é intenso. Mas você olha e falta a palavra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 29, Jesus diz, errais, porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu e você escolhemos andar no poder e deixamos de andar na palavra, nós estamos errando. Se nós escolhemos andar na palavra, deixando de lado o poder, nós estamos errando. Há uma necessidade que as duas coisas atuem juntos. A restauração de Gênesis 1, a palavra é liberada, mas há o mover do Espírito sobre ela. Aqui em Ezequiel 37, a palavra é falada, mas o Espírito entra em operação. E nós precisamos permitir, querido, o toque do Espírito Santo, trazendo de fato vida, trazendo de fato restauração. Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito, João 6,63, são Espírito e vida. E diz, o que eu estou falando traz uma liberação espiritual, traz um sopro, a comunicação de uma vida que vai continuar o processo que a minha palavra saiu abrindo na sua própria vida. Nós precisamos permitir, querido, que isso aconteça. Nós precisamos de uma volta à palavra, de uma volta à ação e o mover do Espírito Santo, não só nos cultos, na nossa vida pessoal. Estávamos hoje conversando, tivemos um momento muito gostoso de comunhão na hora do almoço. E teve uma frase, o pastor Marcelo Jamal falou, tenho ouvido ele falar bastante isso ultimamente, de algo que Deus falou ao seu coração ultimamente. Talvez nossas igrejas, que nunca estiveram tão cheias antes na história da igreja brasileira como agora. Mas ele disse que embora os prédios nunca estiveram antes tão cheios de gente, também nunca estiveram tão cheios de gente vazias. A nova geração, que ele tem descoberto cada vez menos sobre o sobrenatural, sobre uma vida cheia do Senhor. Talvez a própria maneira como nós estamos sendo treinados a viver o ritmo, uma vida de entretenimento, de distrações, de não tenho tempo para nada, esteja nos mantendo longe de uma comunhão mais intensa, de um preenchimento maior da presença de Deus. Nós precisamos voltar a um lugar onde a palavra e o Espírito Santo possam agir nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele, nós precisamos de uma volta à palavra. E uma volta ao mover do Espírito Santo. Depois de ver a palavra trazendo ordem no caos, a vida do Espírito sendo liberada, eu olho para esse texto e eu reconheço que existem fases distintas dessa ação de restauração. Eu olho para esse texto e eu vejo 4 coisas que eu posso reconhecer como 4 estágios, 4 etapas do processo de restauração. A primeira delas, se você olhar comigo aí, o texto de Ezequiel 37 que nós lemos, e talvez seja interessante você deixar esse texto aí marcado para a gente ir consultando, é quando ele profetiza aos ossos. E diz, ouvir a palavra do Senhor. E diz o que Deus está falando. Eu vou fazer entrar o Espírito em vocês. E a palavra de Deus diz, a partir do versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. A primeira fase, eu fico tentando imaginar o que foi esse rebuliço. Eu fico tentando imaginar se alguém hoje, com computação gráfica, tentasse reproduzir a encenação daquele mais alto nível das produções de Hollywood, do que foi o cenário de Ezequiel 37.
talvez a gente pudesse ter uma vaga noção, porque provavelmente nem essa mais alta produção tecnológica se compara ao que Ezequiel conseguiu ver. Aquilo foi impactante. A primeira coisa que acontece é que os ossos começam a se mover, como se tivesse vida própria, como se tivesse uma forma de locomoção. Eles começam a se mexer e a Bíblia diz, vai juntando cada osso ao seu osso. Porque um vale cheio de ossos mostra que muita gente estava naquela vala. Então cada osso começa a juntar ao seu próprio osso. Não só o lugar onde ele combina no esqueleto, na devida ordem, mas a cada um ao seu próprio esqueleto. Eu fico imaginando o osso passando por cima de osso, dando a vez para o outro, sua vez, minha vez, né? Aquela confusão. Mas a ordem começa com uma reorganização da estrutura que havia sido perdida, da estrutura anterior. A primeira etapa é a organização dos ossos. Os ossos são a estrutura do corpo. E quase sempre que os ventos de restauração sopram, nós vamos ver Deus tentando nos levar de volta à estrutura anterior que foi comprometida. Quando as pessoas começam a discutir o assunto do divórcio com Jesus, o que é que Jesus faz? Ele volta ao começo. Eles estão perguntando por que é que Moisés deu ordem, permissão para divorciar. E diz, antes de mexer com Moisés, vão voltar mais tempo ainda. E diz, lá no início, Deus criou o homem, Deus lhe deu uma esposa, e o Senhor Jesus vai mexer lá na primeira estrutura do casamento. Dizendo, Moisés, pela dureza do seu coração, permitiu. Mas nós precisamos voltar não é em Moisés, nós temos que voltar lá no princípio, enxergar qual era a primeira estrutura, porque é isso que ele quer devolver. Irmão, tem muita gente hoje em dia falando em nome de avivamento e querendo trazer uma anarquia espiritual. Irmão, eu creio de todo o meu coração na igreja nas casas. Nós, como igreja, lá em Curitiba, trabalhamos com as células, damos muita ênfase, porque acreditamos que a igreja tem que estar nas casas. Mas tem muita gente hoje em dia falando de uma igreja que só reúne nas casas. E não tem nenhum outro tipo de estrutura. Eu não consigo ler o Novo Testamento e enxergar isso. A Bíblia fala, os presbíteros que governam bem. Ainda existe uma estrutura de governo, querido. Quer as pessoas gostem disso, quer não. Tem muita gente tentando, em nome de uma restauração, pregar uma anarquia. Algo que está fora do padrão que Deus estabeleceu. Irmão, nós não vamos ter restauração, a menos que volte à estrutura anterior. Outro dia alguém me disse, não, vocês estão tentando fazer da igreja uma organização, quando ela é um organismo vivo. Eu falei, será que ela é só uma coisa ou ela é as duas? O que Jesus comparou a igreja a uma videira. E a videira é uma das poucas árvores que ela precisa para que tenha uma boa produção. E a ênfase de Jesus em João 15 é não só produzir fruto, mas glorificar a Deus produzindo muito fruto. Para que uma videira tenha uma boa produtividade. Não basta apenas termos o organismo que é a árvore. Precisa de uma estrutura sobre a qual os ramos cresçam, precisa do devido trabalho com o auxílio da estrutura para que ela se torne frutífera. Irmão, eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus pulsa com força ali dentro. A glória de Deus se manifesta, mas você olha, aquela igreja não cresce. Mas tem vida de Deus, mas não tem estrutura que permita um crescimento ordenado. Mas você encontra outros lugares que são absurdamente ordenados. Organização do mais alto nível. Tudo quanto é certificado diz 9.000 não sei quanto está lá. Mas está pobre da vida de Deus. E não adianta só tentar organizar uma estrutura sem ter a vida de Deus. Mas as duas coisas, querido, elas podem se mesclar. A estrutura não tem que ser o que o homem gostaria que fosse. Nós só precisamos voltar ao modelo anterior. Basta que eu e você voltemos à estrutura bíblica, providenciada por Ele. Todo avivamento e restauração começa, querido, com uma volta à estrutura anterior. Se o casamento bagunçou, irmão, tem que voltar para a estrutura anterior. A proposta de Deus ainda é um casamento monogâmico, não só que haja fidelidade, onde haja amor, onde haja respeito, onde haja submissão dentro da estrutura. Se a coisa não está boa, tem que voltar à estrutura anterior. Em todas as áreas, quando falamos de restauração, esse é o primeiro passo. Mas a coisa não parou aí. Nós vemos que depois que os ossos se organizam, nós temos o retorno da carne, dos músculos, da pele. Se você olhar aí o texto de Ezequiel, a gente lê no versículo 6, Deus diz,
eu porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, falando aos ossos, estenderei pele sobre vós. E o texto diz no versículo 8, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles. A segunda etapa, o segundo estágio da restauração, tem a ver com aquilo que eu gosto de chamar da restituição do que foi perdido. Quando a morte se instala, ela tem a capacidade de remover muita coisa. A carne se corrompeu, a pele se decompôs, tudo aquilo se perdeu. Mas o segundo estágio é a restituição daquilo que foi perdido. Irmão, você pode aplicar isso na vida familiar, você pode aplicar isso na sua vida financeira, na sua vida ministerial. E nós precisamos olhar para a igreja do Senhor Jesus e pensar na mesma proposta. Nós precisamos da restituição daquilo que foi perdido. O zelo pelo Senhor, a paixão por Jesus, o amor pela palavra, a capacidade de andarmos em amor e respeito uns para com os outros, a capacidade de reconhecer que Deus trabalha na diversidade. Irmão, eu fico impressionado, eu rodo esse Brasil todo. E mesmo fora do Brasil, aqui eu ando já há muito tempo, querido, em tudo quanto é estado. Na maioria das cidades de expressão do Brasil, eu já estive ministrando nas últimas 2 décadas. Quase todo lugar que eu vou tem uma palavra profética, que o avivamento vai começar lá. É raro o lugar onde a gente não está, que não tem uma palavra profética. Vai ser daqui, vai ser de lá. Eu digo, gente, para com esse negócio. Já ocorreu para vocês que vai começar ali, do outro lado, naquele outro também, aqui e lá, e que Deus quer fazer em todo lugar. Mas a maioria de nós quer ser dono do avivamento. Diz, não, vai começar aqui, porque nós que vamos mandar no resto. Quando os discípulos perguntam para Jesus, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Nós vamos andar com você na terra inteira, em todo mundo. Nós vamos dar ordem para todo mundo. Irmão, a maioria de nós parte da perspectiva de que o que a gente tem é melhor. Desde a vida pessoal. Se todo mundo tivesse o meu temperamento, o mundo seria bem melhor. Se todo mundo pensasse como eu, fizesse as coisas do meu jeito, o mundo seria bem melhor. Irmão, deixa eu te dizer, o reino de Deus é um ambiente de diversidades, que requer de nós amor e respeito. Paulo escreve e diz, o Deus que operou em Pedro o apostolado da circuncisão eficazmente, não só operou, mas diz, operou eficazmente, também operou em mim eficazmente o apostolado da incircuncisão. Você olha circuncisão, judeus de um lado, incircuncisão, ministério aos gentios do outro. Irmão, tinha hora que esses dois grupos estavam colidindo. Mas sabe o que Paulo diz? Deus está trabalhando nas diferenças. Ele escreve lá no livro de Romanos, diz, ei, um acredita que pode comer carne, o outro acredita que só pode comer legumes. E diz, esse não julga aquele, aquele não julga esse. Sabe o que ele está dizendo? Se respeitem. Está certo que ele solta um comentário, que o que acredita só pode comer legumes é débil na fé. De qualquer forma, ainda que ele está emitindo uma opinião e diz, respeita o outro lado. Ele diz, um julga igual todos os dias, o outro faz diferença entre dia e dia. Ele diz, gente, vocês estão fazendo para o Senhor, dá para relevar alguma dessas coisas? Dá para não viver julgando o irmão e acreditando que só você está certo, que só você é o cara que faz tudo funcionar do jeito que deveria? Irmão, se nós queremos ver avivamento, algumas coisas precisam voltar. E a nossa capacidade de se respeitar uns aos outros é uma delas. Nós precisamos, querido, resgatar algumas coisas. Os morávios tinham uma frase poderosa que os ajudou a ter um grande avivamento. Wesley, que foi muito inspirado, bebeu muito nessa fonte, citava isso, a ponto de alguns acreditarem que a frase é dele, mas é dos morávios. E dizia, nas coisas essenciais, nós precisamos de unidade. Se alguém tentar pregar uma salvação, querido, que não é por meio do sacrifício vicário de Cristo, não dá para andar junto. Não tem negócio quando mexe nas doutrinas básicas. Então nós temos que ter unidade, mas ele dizia, nas secundárias, tolerância. Mas em tudo, o amor. Você pode dizer isso comigo? Diga, nas coisas fundamentais, unidade. Nas secundárias, tolerância. Mas em tudo, o amor. Nós precisamos resgatar, querido, a capacidade de reconhecer que Deus vai agir na diversidade. Tem muita gente praticando os mesmos princípios bíblicos com um modelo diferente. Irmão, tem gente que tem uma estrutura de culto diferente da nossa. Tem igreja que até hoje acredita que a forma de louvar a Deus é só com instrumento de corda e de sopro, não pode outra coisa. Para eles um pedal de distorção de uma guitarra, uma bateria, talvez seja quase coisa do inimigo. Aí a gente do lado de cá começa a criar a aversão a eles também.
Vocês não consideram que a gente está certo, a gente também não admite que eles estão certos. Irmão, já ocorreu que os dois grupos estão praticando o mesmo princípio de adorar a Deus, só que com modelos diferentes. Será que dá para respeitar um modelo diferente do outro? Teve uma época, querido, onde se eu pregasse desse jeito, sem um terno e gravata, meu Deus do céu, aquilo era um escândalo. Aí nós começamos a trabalhar, não pode ter religiosidade, tem que ter liberdade. Só que hoje em dia, quando o pregador vem de terno e gravata, nós já criamos a religiosidade da antirreligiosidade. A gente já olha para ele como a geração anterior olhava para nós sem. Quase como quem disse, você está errado. Porque a verdade, querido, que a gente só vai trocando de estrutura. A gente só troca de religiosidade. Antigamente, a religiosidade não deixava levantar a mão. Hoje, se o cara não levantar a mão o tempo todo, é porque não está adorando. Nós só vamos trocando isso. A gente precisa resgatar a essência, querido. E a essência envolve, eu te respeito, mesmo se você seja diferente. Eu consigo caminhar com você. Outro dia um cara falou para mim, você é um dos caras mais políticos que eu conheço. Falei, por quê? Ele disse, cara, se botar seus amigos junto, dá briga doutrinária. Falei, se juntar todos eles, dá quase morte. Porque tem uma diversidade doutrinária ali que você não faz ideia. Ele falou, como é que você administra a politicagem? Falei, eu não chamo isso de politicagem, eu chamo de respeito. Eu não preciso brigar com eles o tempo todo. Eu não preciso convencê-los a pensar o que eu penso exatamente em tudo. Eu acredito que nas coisas essenciais nós podemos ter unidade, e com eles eu tenho. Nas secundárias nós podemos ter tolerância, e tem hora que eu tenho que ter muita tolerância com alguns deles. Mas em tudo nós podemos ter o amor. Querido, é possível a igreja brasileira começar a dar as mãos, não só uma vez por ano, quando sai para marchar na rua, mas a gente de fato fazer diferença. Nós precisamos de muita restauração. Precisamos dar uma volta à oração, de uma volta à paixão pelos perdidos. Precisamos de pastores que se unem, desejosos do crescimento do outro. E não só daquele momento onde você encontra e diz, que bom que minha igreja cresceu mais do que a sua. Irmão, nós estamos vivendo uma era complicada. Eu chamo do gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver o que é bom. Irmão, nós precisamos ir além disso. Por favor, diga amém. Além da restituição daquilo que foi perdido, nós precisamos do sopro de vida. E o sopro de vida, querido, é só aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Eu disse ontem, tem gente dizendo que vocês estão exagerando, falando demais do Espírito Santo. Eu falei, meu amigo, sem ele não tem nada. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele não tem novo nascimento. Ele que está presente, diz Paulo a Tito, no lavar da regeneração do Espírito Santo no início. Sem ele não tem salvação. Sem ele não tem a continuidade do processo. Sem ele não tem nada. E eu não sei de onde foi que nós tiramos a ideia que nós poderíamos fazer essa obra na força do nosso braço. Há um grito do coração de Deus ecoando desde os dias de Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós precisamos voltar a um lugar, querido, onde a gente esteja na mais inteira dependência do sobrenatural, da ação do Espírito Santo. Onde um pregador suba ao púlpito acreditando que ele não tem a capacidade de convencer ninguém, de produzir nenhum resultado se o Espírito Santo não se mover. Porque, irmão, a menos que o Espírito Santo traga a revelação da palavra, o máximo que a gente consegue é um bom discurso, é uma boa palestra, isso não dura. Nós precisamos da volta desse mover do Espírito. E há uma necessidade que eu e você começamos a fazer as declarações proféticas, orar a respeito disso, mas nós precisamos nos abrir ao mover do Espírito Santo. Por favor, diga amém. Amém. Em quarto e último lugar, a Bíblia diz, então se levantou não um, não dois, não três corpos ressuscitados. A palavra de Deus diz, no versículo 10, profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Repita comigo, um exército. Fala para o irmão ao seu lado, um exército. Fala para o outro vizinho, para não fazer acepção de pessoas, um exército. Irmãos, o que é que Deus estava levantando, afinal das contas? Um exército. O propósito da restauração de Deus
seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, não é apenas para deixar você feliz, a ponto de agora você dizer, agora que meu casamento está restaurado, minhas emoções estão restauradas, minhas finanças estão restauradas, eu vou viver feliz e egoisticamente a minha vida só para mim. Porque a maioria de nós, que ele está vindo a Cristo e a igreja, tentando arrumar bagunça, para depois dizer, agora me deixa viver a minha vida em paz. Irmão, talvez nunca foi tão difícil para a igreja brasileira, como está sendo para a nossa geração, mobilizar as pessoas para o serviço. O nosso papel, e quando você lê lá em Efésios 4:11, que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não era para que eles fizessem a obra toda. Não era para que eles se tornassem gente que faz. Na verdade, quando você lê o texto, você percebe qual é o propósito. A Bíblia diz que Deus deu esses dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem faz o ministério? Os santos. Alguns que Deus levanta para equipar os santos, o corpo de Cristo. Quem vai fazer a obra? Todo o corpo de Cristo. Paulo diz que cada um de nós somos membros de um corpo e cada um tem a sua função, a menos que você acredite que é uma espécie de verruga no corpo de Cristo, que nem está enfeita e não tem muita função. Tem uns crentes que parece que acreditam que são um apêndice, se tirar não faz falta. Irmão, em quase todo lugar que eu tenho estado, eu percebo, não só em Curitiba, minha cidade, que é comum uma resposta, quando a gente tenta mobilizar as pessoas para o serviço. Em todo lugar tem gente dizendo, não tenho tempo. Irmão, vamos ganhar alma, não tenho tempo, pastor. Vamos discipular e cuidar bem delas, não tenho tempo para isso. Vamos liderar uma célula, não tenho tempo. Teve um dia que eu apelei lá na nossa igreja. Falei para ele, gente, quando um traficante se converte, graças a Deus estão se convertendo. Perguntei para o povo da nossa igreja, você crê que eles são uma nova criatura? Que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus? O povo só foi dizendo amém, amém, amém. Mas eu perguntei, mas você concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Agora converteu, não dá mais para continuar traficando? Todo mundo amém. O quê? Efésios 4:28 diz o que antes roubava, agora não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o necessário para suprir a si, socorrer o necessitado. Então, a maneira de ganhar dinheiro muda. Não dá mais para ter um negócio injusto. Falei, vocês concordam que ele vai mudar de ramo? Todo mundo? Amém. Falei, quando uma garota de programa se converte, graças a Deus que elas estão se convertendo. Eu falei para a igreja, você concorda que ela também é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. O povo foi dizendo amém. Não há mais condenação para ela, porque ela está em Cristo Jesus, amém. Falei, mas vocês concordam que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? E todo mundo, amém. Eu falei, por que esses dois têm que mudar a vida deles? Porque a vida deles tem que se adequar à palavra, é o que Jesus falou, e todo mundo é. Eu falei, então por que você, profissional liberal, empresário, funcionário que trabalha com o que quer que seja, acha que você não precisa obedecer o que Jesus falou? O ex-traficante não pode traficar mais porque a palavra de Deus fala algo para ele a respeito, ele tem que mudar de vida. A ex-garota de programa não pode mais prestar o mesmo nível de serviço que antes, porque agora ela tem que se adequar à palavra. Mas aí Jesus diz para você, deu uma ordem para você, uma comissão. Irmão, não é a grande sugestão, porque tem crente tratando a grande comissão como se fosse a grande sugestão. Parece que Jesus está pedindo um favor, dizer, galera, quando você estiver um tempo livre, ajuda eu. Ganha uma alma ou outra, dá uma força aí, gente. Jesus nunca te pediu um favor, Ele te deu uma ordem. Você tem que ganhar pessoas, você tem que fazer discípulos. Agora, por que o ex-traficante tem que obedecer a ordem e você não? Porque a ex-garota de programa tem que obedecer a ordem e você não? Irmão, toda a visão e o propósito de Deus de restauração culmina num ponto. Ele quer levantar um exército. Quando começamos nossa igreja em Curitiba, Deus me deu uma palavra profética e diz, vou te dar de presente uma caverna de Adulão. Irmão, pensa numa coisa boa. A Bíblia diz que Davi se escondeu lá fugindo de Saul, mas a Bíblia diz que se uniram a ele os amargurados de espírito, os levianos, os endividados, só gente boa. Só gente encrencada, fugindo dos seus problemas, imaginando, ele vai me entender. E aí nós começamos, trabalhando, diz, nós vamos restaurar essa turma, vamos pegar toda essa galera arrebentada, e começamos a trabalhar, vamos restaurar a família, vamos restaurar a emoção, vamos restaurar a finança, vamos restaurar tudo. 3 anos depois, Deus me disse, você não entendeu a essência da restauração que eu te propus.
O que esse povo que eu coloquei na mão de Davi se tornou? Um exército. Talvez o maior exército de conquista a respeito do qual você pode ler na Bíblia. O propósito de Deus, que Ele não é sarar a sua ferida só para você parar de chorar e dizer agora eu vou viver feliz e contente, virando as costas para Deus e para o seu propósito. A ideia de Deus de restaurar sua família, suas finanças, de restaurar a igreja, o que quer que seja, culmina sempre numa coisa. Deus quer levantar um exército. Seja no vale de ossos secos, seja com Davi, irmão, por onde você vai trilhando a palavra de Deus, há um plano, há um propósito. Deus quer levantar um exército. Gente que entenda que tudo que Deus fez merece uma resposta de gratidão. Gente que consiga dizer como Paulo, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, contanto que complete a carreira e o ministério que eu recebi de nosso Senhor Jesus. Irmão, enquanto nós não tivermos uma igreja voltada ao cumprimento do propósito, não dá para esperar que as coisas funcionem como deveriam funcionar. Outro dia alguém falou, não sei de onde você tira tanta força para viver servindo os outros. Eu falei, irmão, a melhor forma de chamar a atenção de Deus é quando você enxerga os outros. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. A Bíblia diz que um anjo aparece para Cornélio e diz as tuas orações e as tuas esmolas, o que você vai pelos outros, subiram para a memória diante de Deus. Eu falei, a gente não precisa resolver nada, absolutamente nada, a não ser andar dentro do trilho e do propósito que Deus colocou diante de mim e de você. Quando a gente entende, querido, e volta a esse propósito, porque nenhuma outra restauração vai estar alinhada com aquilo que Deus propôs, a não ser aquela que faz de mim e de você um grande exército. Mas para terminar, minha primeira palavra. Irmãos, não conseguia decidir hoje o que pregar, decidi pregar duas. Abra comigo em Juízes, no capítulo 15. Vocês aguentam mais um? Juízes 15, a partir do versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. Estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá, por que subiste contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele, como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã. E disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhes respondeu, assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe disseram, não, mas somente amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Versículo 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, diga comigo, porém. Como eu gosto desses porém, desses mas na Bíblia. Na NVI começa assim, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quem que veio sobre Sansão? O Espírito do Senhor. Só para romper as suas ataduras. Irmão, o Espírito Santo quer arrebentar com as cordas que te amarram. O Espírito Santo quer desfazer aquilo que te prende. A Bíblia diz que eram 2 cordas novas, mas o texto diz que elas se desfizeram como se fossem fio de linho queimado. O poder que o Espírito Santo traz faz daquela amarradura nada, absolutamente nada. Uma coisa insignificante. Eu quero te dizer, querido, há um mover de Deus vindo sobre a nossa nação, que vai desatar muita gente. O jugo vai ser despedaçado pela unção. Mas o propósito de Deus, querido, não é apenas quebrar as amarraduras que o inimigo colocou em você um dia. Por que é que Deus precisa você livre das amarras? Porque o inimigo está tentando paralisar você, porque te vê como uma ameaça contra ele. É isso que eles viam em Sansão. Sansão veio a esse mundo com um propósito. Deus diz, ele vai libertar Israel da mão dos filisteus. Eles olham para ele e dizem, é uma ameaça. Nós temos que neutralizar a ameaça. E muitos de nós, queridos, estamos brigando contra algumas circunstâncias que a gente não consegue perceber.
que é uma tentativa do inferno de neutralizar a ameaça que eu e você somos ou deveríamos ser. Mas quando Deus rebenta as amarraduras, o Espírito Santo não para somente aí diz, agora glorifica de pé, Sansão, porque você está livre. O Espírito Santo faz o que com ele? Versículo 15. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão. Tomou-a, feriu com ela 1000 homens. Irmão, eu fico tentando imaginar essa cena. Ele improvisa uma arma, pega uma queixada de jumento. 1000 homens. Irmão, não sei quantos filisteus tinha. 3.000 homens de Judá desceram negociar a rendição, porque dizendo, não dá para encarar a turma. Devia ter bem mais de 3.000 filisteus. Eu acredito que ele só não matou mais, porque a turma deve ter corrido que nem louco. Eu, pelo menos, se visse um animal daquele, fazendo aquele estrago, tento imaginar a interpretação dele sem entender o que está acontecendo. Eu acho que eu ia ser dos primeiros a sair correndo, gritando na frente, salve-se quem puder. A Bíblia diz que ele matou, contou e empilhou, porque ele fala de montões e mais montões. O plano e o propósito de Deus, querido, não é apenas te livrar das suas amarraduras, para que agora você vire as costas para ele, se divertir na sua vida livre, dizendo não havia nenhum outro propósito para eu ser liberto, a não ser curtir minha vida egoisticamente. O plano e o propósito de Deus é nos libertar das nossas amarras, é nos convocar para o seu exército. O lugar onde eu e você vamos fazer toda a diferença. Joel profetiza, e ele diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele fala de um grande derramar. Mas Deus começa logo depois disso a dizer, e como consequência, suscitai os valentes. Levantem os homens de guerra. Porque só há um propósito para o derramar do Espírito, que ele deu um grande exército se levantando nessa terra para fazer diferença. Se você quer ser parte desse exército, coloque-se de pé. Nós vamos orar. Eu creio que nessa noite, os ventos de restauração estão soprando nesse lugar. Eu creio que nessa noite nós vamos ter cura não só física, emocional. Eu creio que nessa noite nós vamos ter gente sendo liberta de amarraduras do inimigo. Eu creio que nessa noite, querido, Deus pode mexer não só na sua vida pessoal, mas eu creio que Deus pode e vai soprar sobre famílias que estão aqui representadas. Famílias que nos acompanham pela transmissão agora. Eu creio que os ventos de restauração vão soprar sobre algumas igrejas. Vão soprar sobre nós nesse lugar. Mas eu e você precisamos entender que esse vento não está soprando simplesmente por soprar, ou porque Deus não tinha mais o que fazer. Deus está atrás de um exército. Ele está tentando recrutar e alistar você. Ele está tentando capacitar você. Irmãos, as coisas talvez possam ainda piorar um pouco mais na política, na economia do nosso país. Por mais que a gente vá continuar lutando contra isso. Mas em momento algum, independente do quadro econômico, político, financeiro do lado de fora, nós deveríamos nos intimidar de continuar proclamando a nossa mensagem. Assim como quando a restauração tocar essas áreas do país, a gente também não vai parar de fazer o nosso papel. Quando as coisas estão bagunçadas, nenhum de nós deveria ter isso como desculpa. Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor e dizer, eu quero me envolver profundamente com a Tua Palavra. Nós precisamos permitir que a gente se torne gente que, como o salmista diz, como amo a Tua lei. Nós precisamos de paixão pela Palavra sendo restaurado na igreja. De envolvimento com a Palavra de Deus. Nós precisamos de uma abertura ao mover do Espírito Santo. E precisamos entender o que Deus está fazendo. Talvez hoje você precise deixar o Senhor te levar à estrutura anterior que foi comprometida. Pode ser na sua vida devocional, que você começou errando e abandonando toda a estrutura do seu relacionamento com Deus. Pode ser no seu casamento, na relação com seus filhos, pode ser no ministério. Talvez seja a noite onde o Senhor está gerando fé no seu coração. Haverá restituição daquilo que foi perdido. Joel profetiza e diz, restituir-vos-ei
os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não está falando só de devolver o tempo, como se fosse colocar a pessoa na máquina do tempo. Pronto, você voltou aos seus 20 anos, vive tudo de novo. Mas Deus está dizendo, os anos que você batalhou, lutou, construiu algo, e isso foi devorado. Eu quero pegar o saldo disso que perdeu, e agora, nesse tempo que você está, eu quero trazer de volta para você. Talvez nessa noite, o que Deus está tentando fazer ou falar ao seu coração tenha muito a ver com o sopro de vida. Irmão, há uma ação do Espírito Santo nesses dias. Essa conferência serve a um propósito de não apenas nos lembrar que existe o Espírito Santo, mas de nos remeter para mais perto dele, de permitirmos que ele nos toque com mais intensidade. E eu creio que o sopro do Espírito Santo vem sobre nós. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo nessa noite, aqui dentro, e à distância nos acompanhando. Alguns de vocês vão passar por uma renovação e vão viver uma experiência semelhante àquela primeira vez em que você foi batizado no Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo vai nos tocar. Mas você só pode permitir que esses estágios te toquem se você estiver disposto a chegar ao final e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você estiver disposto a dizer, Senhor, eu quero ser parte dos instrumentos que o Senhor vai usar nessa terra. Esquece quem está perto de você, começa a falar com Deus. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade. Ore como você achar melhor, em pé, sentado, de joelhos, em voz alta, em voz baixa. Ore com entendimento, ore em outras línguas. Mas simplesmente se envolva na presença do Senhor. Mesmo enquanto os músicos ministram, eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Espírito Santo, vem sobre nós. Vento que vem dos quatro cantos. Espírito Santo, sopra sobre nós. Que venham os ventos de restauração sobre cada um nesse lugar. Que venham os ventos de restauração sobre as famílias. Que venham os ventos de restauração sobre a igreja brasileira. Espírito Santo! Espírito Santo! Sopra! Sopra!